consciente ou inconsciente e desorientado, vocês já podem iniciar vamos dizer, uma maior vistoria daquele paciente, chamar o enfermeiro ou o médico, observar os sinais vitais e ficar observando, porque esse paciente tem tudo para se comprometer. Certo, gente? Se agravar cada vez mais. A questão da diurese também é muito importante a gente avaliar, porque se ele já não está se alimentando tão bem, ele também não vai ter uma diurese espontânea e nem vai ter também uma questão hídrica normal. Aquele paciente, geralmente, quando ele começa a ter uma dificuldade na dieta, é um paciente que ele tem desidratação, desnutrição. Então, aí é que essa infecção vai se agravar cada vez mais naquele paciente, tá certo, gente? A questão da dieta, gente, também é muito importante, como a gente já viu na aula passada. Essa dieta, se vocês identificarem dentro do hospital que vocês foram trabalhar, que aquele paciente não se alimenta por via oral, ele tem que ser acionado o médico e o enfermeiro do plantão para que veja outras maneiras dele se alimentar. Uma sonda muitas vezes a via que ele poderá ter uma melhor resposta para aquele tipo de problema que ele está naquele momento. E se eu tenho uns parâmetros para aqueles pacientes que eu estou fazendo a questão do cuidado, eu vou estar mais atento a ter responsabilidade, a ver como realmente está o acompanhamento daquele paciente, se ele está evoluindo bem ou se ele está evoluindo mal, se aquele paciente entrou por um tipo de infecção e saiu com outro tipo de infecção. Aí é que eu vou começar a dar realmente a funcionalidade da teoria e da prática, o que é controle de infecção hospitalar. Certo, gente? Aqui também nós temos um, um modelo, gente, do que realmente é o nível de consciência. Existe uma escala, essa escala é a escala de coma de Glasgow. Essa escala é para um paciente com alteração normal, que é uma alteração sem nenhum tipo de risco, para esse tipo de sepsis, a escala tem que ser no máximo, aliás, no máximo 15, certo, gente? O normal é 15. Abaixo de 5 já é uma escala que precisa de uma intubação, que é um paciente que vai para uma UTI. A frequência respiratória, gente, de menor que 22 ou igual, né? É uma frequência respiratória de 12 a 20, considerada uma frequência respiratória normal. Certo, gente? A PA aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. A PA, certo, gente? Olha, apaguei. A PA, gente, ela, ela é algo que a gente tem que também estar observando, porque geralmente esses pacientes descompensam muito rápido, certo? Geralmente um paciente com alguma sepse, ele pode apresentar uma pressão arterial normal, e aí ela só vai se agravar quando ele já está muito comprometido. E aí, por isso que às vezes a gente tem que se atentar aos detalhes mínimos. O paciente está conversando, o paciente está aceitando a dieta, o paciente está deambulando, o paciente está respondendo ao meu comando. Tudo isso é muito importante. Então, a PA, geralmente a gente sempre, não é aquela pressão 12 por 8. A ideal é essa, nem sempre, viu, gente? O normal a gente considera de um paciente com sepsis de, de 111 por 60 até 140 por 80, certo, gente? A mais ou a menos, sempre é bom estar identificando. E aí, nesses casos, a gente sempre vai ter mais cuidado com os pacientes com hipotensão, porque nosso parâmetro de hipotensão é um parâmetro de sepsis.
E a questão de menor de 2 riscos presentes, né? Existe a questão da mortalidade. Cada paciente com risco de sepse é um paciente que tem que estabelecer um protocolo hospitalar, que é iniciado imediatamente o antibiótico o mais rápido possível para aquele paciente não se agravar, viu, gente? E esse antibiótico, ele tem que ser de acordo com o tipo de infecção que esse paciente está apresentando. Muitas vezes ele procura assistência médica quando ele já está numa situação muito grave. E aí, cada vez mais fica difícil de restabelecer a saúde desse paciente. Certo, gente? Aí, o que é o tratamento desse paciente que vai estar junto com a gente? A questão da coleta dos exames, da reposição e dos antibióticos, como eu já falei. Qual é o nosso papel dentro dessa infecção generalizada? O nosso papel, gente, é estar atento aos parâmetros daquele paciente, não fazer de maneira alguma qualquer tipo de procedimento sem a questão da higienização das mãos ou de qualquer tipo de desuso de EPI, porque isso pode ser um padrão de infecção para esse paciente, ele pode se agravar cada vez mais. Outra coisa, gente, quando eu estou com um paciente com sepse, com suspeita de sepse ou com o diagnóstico de sepse, eu tenho que saber que todo tipo de material que eu vou utilizar nesse paciente é só dele. Porque essa sepse pode ser alguma bactéria multiresistente, que é uma bactéria que ele se comporta de uma maneira exacerbada no organismo e pode levar a óbito muito rápido. E se eu levo essa bactéria desse paciente de 70 anos para outro paciente que está perto do leito ou na mesma enfermaria, eu vou cada vez mais disseminar a sepse dentro do hospital. Tem alguma dúvida, gente? Tá muito cansativo para vocês? Podem falar. Bora, Professor, gente. tá bom. Oi? Essa explicação tá ótima. Pronto, se cair aqui é porque já deu nosso tempo, a gente tira o intervalo de 10 minutos. Vamos lá. Nesse caso, o que é que nós, como profissionais, teremos que fazer? Eu, como técnico de enfermagem, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha situação? E também o que é que eu posso fazer para a gente tentar resolver a situação desse paciente? Eu, Daiane, estou chegando no meu plantão, sei que tem 3 pacientes com sepse. Então, eu já vou memorizar. Os pacientes que eu tenho mais graves naquele dia são esses pacientes com sepse. Então, os que vão ter que ter mais cuidado. É os que eu vou ter que estar, de vez em quando, verificando a temperatura. É os que eu vou ter que ir. Não é o de vez em quando, gente. É aquele que eu vou ter que estabelecer. Perguntar logo para o enfermeiro ou para o médico. De quanto tempo eu vou fazer os sinais vitais? Porque vocês estão de acordo comigo que um paciente grave é no mínimo de 2 em 2 horas, certo, gente? Os sinais vitais, porque qualquer momento ele pode descompensar e se você ficar com sinais vitais só de 6 em 6 horas, como tem na enfermaria, você pode perder o tempo desse paciente, certo? Vocês têm que identificar, gente, a questão de todos os materiais que vocês vão estar disponibilizados para vocês naquele momento da